Olá, meus amigos, olá, minhas amigas da Degrau Cultural Online. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Igor Daltro, sou professor de Direito Administrativo, especializado na disciplina pela Escola da Magistratura aqui do nosso estado, e estou aqui hoje com vocês para trabalhar os tópicos de Direito Administrativo, alguns tópicos de Direito Administrativo nessa nossa semana de revisão voltado para o concurso do CRF, o Conselho Regional de Farmácia, aqui do Rio de Janeiro. Evidentemente que pelo nosso tema, onde a gente tem um período de teoria, depois nós trabalhamos questões e ao final tiramos... Desculpa, pessoal, perdão, ao vivo não tem jeito, né? Não tem como fazer emenda disso, né? Espero que não venha aquele meu recorde de 16 na sequência, né? Mas vamos lá. A gente trabalha 15 minutos de teoria, depois 30 minutos de questões. Evidentemente que pode ser que a teoria se estenda um pouquinho, as questões não sejam exatamente 30 minutos. E no final eu estarei disponível às dúvidas. Ficarei aguardando nos últimos 15 minutos para que vocês apresentem dúvidas em relação ao nosso conteúdo. É muito importante, inclusive, pela questão da interatividade. Eu quero ouvir vocês, quero saber das suas dúvidas e sanar essas dúvidas às vésperas da sua prova ou próximo da sua prova, não véspera, mas próximo da sua prova. Então vamos lá, vamos ao nosso conteúdo. Eu escolhi, a partir da análise de diversas questões da sua banca, a IDB, eu escolhi o tema principal. Então o que eu vou trabalhar aqui com teoria? Licitações e contratos. Notoriamente, a sua banca, de uma maneira bem diferenciada, adora contratos administrativos. Então esse foi o tema que eu vou dar mais ênfase. Vou começar por licitações, vou trazer disposições teóricas sobre contratos administrativos e, na sequência, questões, tanto de licitações como de contratos, mas aí no momento das questões a gente aproveita para trabalhar também outros temas, como organização administrativa, a questão do direito administrativo como um todo, etc. Então vamos ao nosso primeiro slide que diz sobre licitações públicas, artigo 3º da Lei 8666. Esse artigo é central. Ele traz o conceito de licitações e os princípios das licitações. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Esse é o primeiro objetivo de uma licitação, atender ao princípio constitucional da isonomia. Segundo objetivo, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, que não necessariamente é de menor preço. Haja vista que, por diversas vezes, a administração pública realiza licitações para vender bens, o famoso leilão, por exemplo. E o terceiro objetivo, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, o que alguns chamam de licitação verde, a ideia de sustentabilidade nas licitações. Esse último objetivo acrescido em 2010. E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, respeitando as leis e a Constituição, impessoalidade, atendendo ao interesse público e não a interesses pessoais, moralidade, que é o ideal de honestidade, de boa-fé, de ética, igualdade, que seria relacionado diretamente aos ideais que não pode conferir tratamento diferenciado não previsto em lei a licitantes, da publicidade, a licitação, afinal de contas, o nome da nossa aula é licitação pública, então a publicidade é um princípio relevante. Os atos devem ser públicos. A probidade administrativa, que é a ideia de não praticar atos de improbidade administrativa. A vinculação ao instrumento convocatório, respeitar não somente as leis e a Constituição, mas também o que está disposto no edital. As disposições do edital vinculam tanto a administração quanto os particulares participantes da licitação, chamados de licitantes. E ainda o julgamento objetivo, adotar critérios de julgamento objetivo de acordo com o que está constando no edital. Além dos que lhes são correlatos, como por exemplo o princípio da adjudicação compulsória, onde na última fase da licitação, que é a adjudicação, o poder público se vê obrigado a declarar um vencedor, a adjudicar o objeto da licitação. Então, a gente dá sequência aqui ao nosso segundo tema, que é a contratação direta. Tema importantíssimo, não conheço uma banca no mundo dos concursos públicos, eu acho que eu poderia estar exagerando, sendo até leviano, mas eu acredito realmente que todas as bancas nos concursos públicos já tenham cobrado sobre licitações esse tema. É central, é muito importante, porque é justamente a exceção ao dever de licitar. Hipótese em que o poder público irá realizar contratação direta. Não irá submeter determinado contrato a prévia licitação. Ele vai, por exemplo, ligar para a empresa X e falar, quero contratar com você. Ou ligar para a pessoa Y e falar, quero contratar com você.
Existem duas grandes classificações para as hipóteses de contratação direta, a chamada dispensa e a chamada inexigibilidade. A dispensa de licitação, um termo genérico, consta nos artigos 17 e 24. Por que a expressão dispensa é um termo genérico? Porque a licitação por dispensa é dividida em duas hipóteses. A licitação dispensada, do artigo 17, e a licitação dispensável, do artigo 24. A inexigibilidade, por sua vez, é constante do artigo 25 da Lei 8666/93, a Lei de Licitações. A diferença básica entre dispensa e inexigibilidade está na própria raiz da palavra. Inexigibilidade. In é um sufixo de que não é possível, né? Exigibilidade seria a possibilidade de exigir. Então, aqui nós temos a impossibilidade de exigir. Porque não há competição. Licitação pública, quando o poder público manifesta que quer comprar cadeiras, mesas, computadores. E aí todas as pessoas que vendem cadeiras, mesas ou computadores apresentam as suas propostas. Todos têm iguais chances de vencer essa licitação e celebrarem um contrato com o poder público. Mas, em determinadas situações, essa competição não será possível. Por que, professor, que a competição não será possível? Imagine que determinado objeto possui apenas um único fornecedor, um único produtor. Nós estamos diante, portanto, da impossibilidade de competição, porque só uma pessoa atende aquela demanda. Isso seria a inexigibilidade. De maneira bastante importante, o artigo 25 traz 3 incisos. E esses 3 incisos do artigo 25 compõem o que nós chamamos de rol exemplificativo. Por quê? Esses 3 incisos trazem apenas exemplos de contratação direta por inexigibilidade, e não todas as hipóteses. Então, as hipóteses de contratação direta não estão previstas de maneira exaustiva, não se esgotam nesses 3 incisos. Sempre que a competição for inviável, estaremos diante da impossibilidade de exigir que o administrador faça uma licitação. Veremos as hipóteses na sequência. Vamos aqui agora à dispensa. Licitação dispensada e licitação dispensável, artigos 17 e 24, respectivamente. Licitação dispensada está muito relacionada à alienação de bens, sejam eles móveis ou imóveis. Já a licitação a licitação dispensável do artigo 24, são várias as hipóteses. E tem uma coisa interessante que a difere do artigo 25, da inexigibilidade. A licitação dispensável, assim como a dispensada, ou seja, a dispensa de licitação como um todo, possui nesses 2 artigos um rol taxativo. Então, a licitação só pode ser dispensada ou será dispensável apenas nas hipóteses previstas nestes 2 artigos, diferentemente da inexigibilidade, que tem um rol exemplificativo. Professor, eu preciso decorar muita coisa? Você vai aprender comigo aqui agora uma técnica e verá numa questão na sequência sobre como resolver questões baseadas nessa técnica. Vamos ao artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, ou seja, em especial nesses 3 casos que você vai ver, mas não somente nesses 3 casos. Existem outros, como por exemplo o cadastramento de médicos ao SUS. Primeira hipótese, inciso 1 do artigo 25. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Traduzindo, o famoso fornecedor exclusivo. Determinado produto, determinado serviço só é fornecido, prestado pela empresa X, pelo profissional Y. Neste caso, não há viabilidade de competição. Você liga para ele e fala, qual o seu preço? Eu quero contratar. Então, uma hipótese em que a competição é inviável, portanto, impossível exigir do administrador público que faça a licitação, porque não haverá competição. A segunda hipótese de contratação direta é para a contratação de serviços técnicos, no artigo 13. Alguns estão lá, como serviços jurídicos, serviços de auditorias, etc. Desde que seja de natureza singular e com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Pois bem, aqui nós estamos falando de serviços que são diferenciados, de pessoas, empresas que prestam serviços de maneira diferenciada. Não são os únicos, mas notoriamente fazem exatamente aquilo que você busca. E eles possuem essa especialização de maneira notória, possuem um serviço singular. Por último, nós temos a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica ou opinião especializada. Vendo aqui chamando atenção para a figura do ou.
crítica ou opinião especializada, não é E, tá bom? Então, pessoas que não são consagradas pela crítica especializada, mas são consagrados pela opinião pública, podem ser contratados de maneira direta. Aqui não cabe, por exemplo, o Igor ser contratado. O Igor toca violão nas horas vagas. Mas vejam bem, a minha voz é ruim até para lecionar, para dar aula. Imagina eu cantando. Eu não consigo ser consagrado nem no âmbito da minha casa, pela minha esposa e meus filhos. Quanto mais ser consagrado pela opinião pública e quanto mais ser consagrado pela crítica especializada. Agora, bandas de rock, artistas famosos, eles podem ser contratados diretamente, tá certo? Então você lembra, fornecedor exclusivo, profissional com serviço singular de notória especialização e profissional artista. Lembrou desses 3 casos? Lembra que eu falei que licitação dispensada trata de alienação de bens móveis e imóveis? O que sobrou é licitação dispensável. É assim que você vai responder questões de prova. Eu repito, guarde esse raciocínio. Você verá uma questão comigo onde você consegue matar uma questão da sua banca através dessa técnica. É óbvio que com muito tempo a gente trabalharia várias hipóteses, da licitação dispensável por contratação de baixo valor, para a contratação de produtos hortifrutigranjeiros, para a intervenção da União do Domínio Econômico normalizar abastecimento, para remanescente de obra, licitação deserta, licitação fracassada, contratação de bancas de concursos, contratação de organizações sociais. Então existem várias hipóteses no artigo 24. São 34 incisos, salvo engano. Então são muitas hipóteses. Impossível você decorar todas. Claro que as principais eu mencionei, mas aí você vai adotar essa técnica que ela pode te salvar em questões de prova. Já veremos uma questão. Mudando agora o nosso tema, vamos falar de contratos administrativos. O segundo ponto teórico que eu gostaria de reforçar com vocês. Contratos administrativos. Depois de uma licitação, naturalmente, a administração pública celebra um acordo, um pacto, um contrato administrativo, cujas características são a bilateralidade, ou seja, existe um contratante e existe um contratado. O contratante assina, o contratado também assina. O contratante estabelece suas cláusulas, o contratado tem o direito de opinar e debater sobre algumas cláusulas do contrato, não todas. Muito do contrato administrativo é de adesão, ou seja, o contratante só vai ter uma escolha, assinar ou não. Mas algumas cláusulas do contrato ele participou, afinal de contas, as cláusulas de proposta, por exemplo, quanto o poder público vai pagar, não foi ele que fez a proposta, então ele participa da confecção desse contrato, ele manifesta a sua vontade neste contrato. Temos ainda a licitação prévia. Ressalvados os casos de contratação direta, os contratos administrativos são precedidos de licitação. A comutatividade. Comutatividade, existe uma expressão jurídica que eu duvido que seja cobrada de vocês, então não vou nem mencionar. Comutatividade é aquela ideia de direitos e obrigações recíprocas a ambas as partes. Então, enquanto eu tenho o direito de receber o serviço, eu também tenho o dever de pagar por ele. E a outra parte tem o direito de receber o dinheiro e o dever de prestar o serviço, fora outros direitos e deveres. Esses simplesmente são os mais óbvios e simples que eu estou trazendo a título de exemplo. Mas, professor, existe contrato que não é comutativo? Existe. Existe contrato que é aleatório. Exemplo dos contratos de seguro. Você paga, tem o dever de pagar a todo instante, porém, se não ocorrer nenhum sinistro, se o seu carro não for roubado, se você não vier a falecer, não há que se falar em pagamento do seguro, você não tem nada como direito. Então, esse contrato é chamado de aleatório, ele não seria comutativo. Temos ainda a característica da onerosidade. Envolve dinheiro, ônus para uma das partes. Qual é o oposto de um contrato oneroso? Contrato gratuito. Existe contrato gratuito chamado comodato. O que é o contrato de comodato? Eu me arrisco a dizer que a grande maioria de vocês que estão nos assistindo, que tem então um aparelho de internet em casa, possui um contrato de comodato. Seja você contratante da empresa X, Y ou Z, ela cede a você o aparelho, um modem que distribui internet para sua casa, inclusive no modelo Wi-Fi, no formato Wi-Fi. Esse aparelho não é cobrado de você, é um empréstimo gratuito, é um comodato. Junto à prestação do serviço existe esse empréstimo gratuito, é o contrato de comodato. Nós temos aqui também a característica de que o contrato administrativo ele é personalíssimo. Então, se a empresa X celebrou um contrato com a administração pública Y,
É a administração pública Y que deve fazer a gestão do contrato, é a empresa X é que deve prestar o serviço. O serviço deve ser prestado, as partes devem cumprir as suas obrigações e ter os seus direitos nas suas próprias figuras. Então aqui nós teríamos exceções, ou pelo menos limitações, aos ideais de subcontratação. Então, se eu, administração, contratei com você, você vai prestar o serviço e não subcontratar esse serviço para a empresa Y ou pela empresa Z. Eu contratei com você, empresa X. O contrato ele tem essa característica de ser executado nas pessoas contratantes. E temos ainda a principal característica dos contratos administrativos, a presença de cláusulas exorbitantes. O que são cláusulas exorbitantes? São cláusulas que exorbitam. Exorbitam o quê, professor? Exorbitam o normal, o habitual, o ordinário. O que é normal, habitual e ordinário? A celebração de um contrato onde a parte X e a parte Y estão no mesmo patamar, cada um defendendo os seus interesses pessoais, particulares, e nenhuma delas possui prerrogativas sobre a outra. Não é um contrato desequilibrado, é um contrato com igualdade, com isonomia entre as partes. No caso de uma contratação feita pelo poder público, não há que se falar aqui em isonomia propriamente dita. Por quê? Porque existe a presença do interesse público. Então eu contratei a sua empresa para fazer uma obra. Essa obra é pública, então tem um interesse público aí. E eu que defendo o interesse público. Logo, esse contrato não é igual. Existe uma desigualdade contratual, gerando, como eu acabei de dizer, as cláusulas exorbitantes. O que são essas cláusulas exorbitantes? Elas vão permitir, elas vão conferir prerrogativas à administração. E, consequentemente, se a administração tem prerrogativas, o particular possui sujeições. Ele está sujeito a estas prerrogativas da administração pública. Quais são essas prerrogativas, professor? Artigo 58 da Lei 8666/93, a Lei Geral de Licitações e Contratos. Olha a primeira prerrogativa. Modificá-los unilateralmente. É chamada de prerrogativa de alteração unilateral dos contratos administrativos. A administração pode, para mais ou menos 25% do contrato, alterar ele unilateralmente. E o contratado tem o direito de não concordar? Não. Ele tem o direito de atender à exigência da administração após a alteração deste contrato. Acredite. Então, se a administração contratou 1.000 computadores e ela falar que agora quer 1.200, 20% a mais, o particular deve fornecer. É claro que o valor deve ser proporcionalizado, senão geraria o famoso enriquecimento sem causa. Vale salientar também que a regra é mais ou menos 25% do objeto do contrato, mas excepcionalmente para reforma de equipamentos e reforma de edifícios, nós temos a possibilidade de mais 50% do contrato. O menos permanece no 25%, mas os acréscimos poderão ser de até 50% do contrato. Segunda cláusula exorbitante. A grosso modo, a administração rasga o contrato. Ela tem a possibilidade, a prerrogativa, de rescindir os contratos unilateralmente, independentemente de sua concordância, independentemente de manifestação judicial. Ela instaura um procedimento administrativo e promove a rescisão unilateral. É claro que sempre conferido ampla defesa e o contraditório ao contratado. Terceira prerrogativa é a fiscalização da execução. Sem grandes informações aqui. Não sei nem se cabe como uma prerrogativa propriamente dita. É porque existem alguns detalhes, mas que não vale a pena ser mencionados. Basta que você saiba por hora que fiscalizar a execução é uma cláusula exorbitante. Quarta cláusula exorbitante, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato, do ajuste, do combinado. A administração pode aplicar basicamente 4 penalidades: advertência, multa, suspensão temporária e a declaração de inidoneidade. Advertência, multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade. Lembrando que esta multa é multa de mora, pela demora, basicamente, em alguma execução, em algum dispositivo contratual que não está sendo respeitado. E por último, nos casos de serviços essenciais, ocupação provisória de bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. O que é isso? Sabe aquela cena de televisão de um crime cometido numa cidade de interior que tem um xerife com um palitinho no canto da boca,
que depois chega o bonitão do FBI de terno e gravata, e o xerife não gosta, porque ele chega mandando, desmandando, e os homens do xerife ficam à disposição dele. É mais ou menos esse sentimento que você tem que ter na ocupação provisória. Imagina que a administração contratou, mediante contrato de concessão de serviço público, uma empresa para fazer o transporte, por exemplo, entre dois municípios onde tem um rio, onde tem um mar, uma baía, como aqui no Rio de Janeiro, Rio, Niterói, tem as barcas. O serviço está irregular, sendo mal prestado. A administração tem a prerrogativa de nomear uma pessoa que vai chegar lá e falar: agora eu mando e desmando. Você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Qual é a finalidade da ocupação provisória? Assumindo o pessoal, ocupando as instalações da empresa, virando quase que o CEO da empresa. Averiguar as irregularidades e tentar sanar as falhas. A ideia é essa. Isso é também uma cláusula exorbitante, uma prerrogativa conferida à administração. Para fecharmos a duração dos contratos administrativos. Nós temos aqui no artigo 57 que a duração dos contratos regidos por esta lei fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos. Bom, primeiro então, regra geral, está vinculada aos créditos orçamentários. Então, o contrato tem duração máxima, em regra, de 12 meses, porque o orçamento ele é anual. Só que existem exceções, que é justamente que está, exceto, vamos lá, inciso 1, aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no famoso PPA, Plano Plurianual. O Plano Plurianual começa no segundo ano de gestão de um governo do Executivo e termina após o primeiro ano de gestão do próximo governo. Então, é um plano que serve para a continuidade de determinados programas, muitas vezes sociais, podem ser programas de capacitação, etc. Você tem a possibilidade, portanto, de uma duração de 4 anos neste caso, que é a duração do Plano Plurianual. Segunda exceção, a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que podem ter a duração dos seus contratos prorrogados por iguais e sucessivos períodos, com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. Então, imagina um contrato com duração de 12 meses, que é a regra. Faço uma licitação e não consigo proposta melhor. Eu posso prorrogar, então, o primeiro contrato. Aí, agora, 12 inicial, mais 12, 24. Eu posso fazer isso mais uma, 36, mais uma, 48, e mais uma, 60. Ainda existe ainda no parágrafo 4º do artigo 57 uma hipótese excepcional. Mediante autorização da autoridade máxima, a autoridade superior àquela que confere a possibilidade de prorrogação de 12 meses, você pode, na prorrogação de no máximo 60, ainda pode conseguir mais 12. Então você pode ter 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, 60. A autoridade superior ainda pode liberar mais 12 meses. Poderíamos ter 72. O requisito é que seja um serviço continuado, serviço contínuo. O que é isso? Serviço de limpeza hospitalar, por exemplo, não pode parar. Se parar, todos os pacientes correm risco de falecer por infecção. Terceira exceção, aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática. Nesse caso, pode ter duração estendida pelo prazo de 48 meses. Então, você tem 12, mais 12, mais 12, mais 12. Você poderia 48 meses. Você vai contando, inclusive os 12 iniciais devem ser contados. E por último, a possibilidade de contrato com duração de 120 meses, também conhecido como 10 anos. Em quais casos? Nas hipóteses previstas nos incisos 9, 19, 28 e 31 do artigo 24. Essas hipóteses vão tratar basicamente sobre tecnologia, segurança pública e defesa nacional. Vão tratar sobre esses temas. Então você pensa, por exemplo, em armamento, em serviços voltados para a defesa nacional, equipamentos de tecnologia voltados para a defesa nacional, você pode ter contrato, nesse caso, de 10 anos, tá certo? Agora, vamos iniciar a nossa segunda parte da aula. Vamos falar de questões. Ficamos aí 20 minutos na teoria, vamos agora ficar mais uns 20 minutos com questões. Primeira questão diz assim: todas as questões da sua banca, IDB. Segundo 8666/93, é dispensável a licitação nos seguintes casos, exceto, então veja, professor, nós não aprendemos licitação dispensável e nem vamos aprender agora na véspera. São mais de 30 casos no artigo 24. É humanamente impossível ensinar para você agora na véspera da sua prova. Mas eu te ensinei uma técnica, eu não ensinei. Vamos lá. Ele quer a que não é dispensável. Você pensa assim, caramba, não podia falar da inexigível, que são só 3 casos? Calma. Lembra que eu te disse que dispensada trata de alienação de bens e inexigível vai tratar de 3 casos. Contratação de fornecedor exclusivo,
contratação de profissional artista e contratação de profissional especializado com serviços singulares, notória especialização. Beleza, então vamos lá. Primeiro, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento. Eu até citei isso como uma das hipóteses. É um dos três de inexigibilidade? Não. É alienação de bens? Não. Então é indispensável. B. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. É um dos três casos de inexigibilidade? Não. É alienação de bens móveis e imóveis? Não. Então não é nem inexigibilidade nem dispensada. Dispensável. C. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. E aí, pessoal, isso aqui é uma hipótese de inexigibilidade e é, portanto, o nosso gabarito. Entendeu a técnica? Você não sabia as hipóteses de licitação dispensável, mas quando ele te cobra isso, ele vai basicamente jogar as hipóteses da inexigibilidade. Poderia ser assim a questão. São hipóteses... vamos aqui, ó, segundo a 8666, é inexigível a licitação nos seguintes casos, exceto. E aí qual seria errada? A que não fosse contratação de fornecedor exclusivo, do setor artístico ou serviço de natureza singular com notória especialização. A que sobrasse seria o teu gabarito, que seria dispensável, por exemplo. Mas aqui ele queria exceto a dispensável. Com certeza ele vai colocar para você ou a alienação de bens, que é dispensada, ou a contratação por inexigibilidade. Questão fácil, né, viu? D. Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista, com suas subsidiárias e controladas, para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Então isso aqui é, por exemplo, a Petrobras contratando com a Transpetro, que é uma das suas subsidiárias. Petrobras, uma sociedade de economia mista, contratando com a Transpetro, que é uma subsidiária da própria Petrobras, tá bom? Aí, nesse caso, eu vou adquirir um serviço, que é o serviço de transporte, tá? Então, se for um preço compatível com o de mercado, não tem problema, é uma hipótese que o administrador da Petrobras não se vê obrigado a fazer uma licitação. É claro que, na verdade, esse dispositivo, eu estou te dando essa explicação, mas, juridicamente falando, esse dispositivo aqui você ignora. Por quê? Tudo na 8666 hoje, que fale de empresa pública ou sociedade de economia mista, você pode esquecer. Sério, professor? Sério. Porque hoje existe a Lei 13.303/16, chamado de Estatuto das Estatais, que traz, do seu artigo 27 em diante, regras de licitações e contratos valendo para as estatais. Portanto, tudo em relação à empresa pública e sociedade de economia mista na Lei 8666/93 não possui mais aplicabilidade. Vamos agora à nossa próxima questão. Questão de licitações ainda. Questão do ano retrasado da Prefeitura de Limoeiro do Norte, lá no Ceará, da sua banca. De acordo com o artigo 38 da 8666, as minutas de editais de licitação e contratos, minuta de contrato, devem ser previamente examinadas e aprovadas pelo ou pela... Pois bem, pessoal, isso aqui já foi cobrado pela sua banca, achei interessante, porque você vê aí que é um agente administrativo. Não foi um cargo grande, mas esse é um tema que não é cobrado com frequência. A administração pública, por rotina administrativa, por organização, ela já separa minutas de editais de licitação e minutas de contratos, que são basicamente padrões. Eventualmente você muda alguns detalhes. E essas minutas, quando são feitas as alterações pelos administradores, devem ser submetidas à apreciação da assessoria jurídica daquele órgão, daquela entidade. Então, por exemplo, se for lá no CRF, tem que submeter isso a quem? A assessoria jurídica do CRF. A assessoria jurídica, que seria basicamente o seu corpo jurídico, tem que aprovar o edital de licitação feito pelo CRF. Tem que aprovar a minuta de contrato feito pelo CRF. Tanto a minuta do edital como a minuta do contrato devem ser aprovados. Se isso não for feito, a licitação será futuramente declarada inválida, ou seja, irregular e deverá ser anulada. Portanto, não é algo que o poder público quer. Então ele submete ao seu órgão jurídico que dá o seu ok.
Vale aqui salientar que existe jurisprudência nesse tema, de que os agentes públicos responsáveis pelas suas opiniões jurídicas, os advogados, basicamente, eles não são responsabilizados pela sua opinião. Não existe essa responsabilização deles como regra, a não ser que seja um erro crasso ou com negligência. Aí eles podem ser responsabilizados. Então, pessoal, eu já respondi aqui, né? Que a aprovação é feita pela assessoria jurídica alternativa A. Não é pelo pregoeiro, não é pela comissão de licitação e nem pela junta administrativa. Mas, ó, vem aqui comigo, vamos bater, vamos fazer treinamento de prova. Você eliminaria C e D. Por quê? Porque se é uma, pode ser a outra. Comissão de licitação é o que se aplica na maior parte das licitações. Concorrência, tomada de preços, concurso, convite e o leilão. Você tem lá a comissão de licitação, ou no caso do leilão do convite, apenas um servidor. Leilão, leiloeiro, no convite, um servidor designado. E o pregoeiro no caso do pregão, mas eles se equivalem. Então, se eu falo C, a D também cabe. Se eu falo D, a C também cabe. Então, você já eliminava aqui. Junta administrativa, assessoria jurídica. Aprovar alguma coisa, junta administrativa? Não me parece isso. Juntas administrativas habitualmente possuem atribuições de julgar algum tipo de documento, de recursos, como acontece na famosa JARE aqui no Rio de Janeiro, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito. Juntas administrativas têm essa finalidade. Então, de qualquer maneira, gabarito A, vamos agora para a nossa próxima questão. Também sobre contratos, questãozinha, mais uma vez, bem curtinha, jogo rápido, dizendo que os contratos administrativos devem ter as seguintes características, exceto: bilateralidade é uma característica dos contratos? Sim. Você tem tanto a administração de um lado como o licitante, agora contratante do outro. Ambos assinam, ambos discutem cláusulas. O licitante, por exemplo, apresentou sua proposta que venceu. Então ele participa da formulação da cláusula que envolve valor, por exemplo. Segundo, comutatividade. Direitos e obrigações ambas as partes. Enquanto uma tem que pagar e tem a obrigação de pagar, tem o direito de receber o serviço, a outra tem a obrigação de prestar o serviço e o direito de receber o dinheiro. Terceiro, onerosidade. O que é a onerosidade? É a ideia do ônus, né? Tem que ter valor em um contrato administrativo. Não é admitido contrato administrativo, em regra, não são admitidos contratos administrativos gratuitos. E, por último, a errada, a nossa resposta, porque eu botei exceto aqui, né? Sua banca colocou exceto. Impessoalismo. Na verdade, o contrato administrativo ele é personalíssimo. Então, aqui não cabe impessoalidade. Uma vez celebrado o contrato, eu quero sim que seja você a prestar esse contrato, a executar esse contrato, a prestar o serviço, a me fornecer o bem. Eu não quero outra pessoa. O princípio da impessoalidade aqui não desempenha esse papel de que, não, tanto me importa qualquer um. Não, eu fiz um processo seletivo. Lá tinha impessoalidade. Agora que eu declarei um vencedor na licitação, eu quero o vencedor celebrando o contrato. Então, D de dado é o nosso gabarito. Vamos agora à nossa próxima questão, ainda sobre contratos administrativos. Eu disse, a sua banca gosta de contratos administrativos. Se ela não cobrar uma questãozinha de contratos, ou até mais, seria uma quebra do seu perfil nas últimas provas. Artigo 58 da 8666/93, nos incisos 1 a 5, prevê a existência de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Assinale a alternativa que não contém essa prerrogativa de acordo com a lei. Alternativa A, modificação bilateral do contrato. A prerrogativa é a modificação unilateral do contrato e, portanto, já temos aqui o nosso gabarito. Porque eu queria a que não contém uma prerrogativa. A prerrogativa é modificação unilateral e não bilateral do contrato. Ok? Então, nós temos aqui o nosso gabarito. Fiscalização da execução é uma cláusula exorbitante. A aplicação de penalidade por inexecução é também uma cláusula exorbitante. E ocupação provisória de bens imóveis, também como os móveis, pessoal, serviço, também é uma cláusula exorbitante. Incisos 3, 4 e 5 do artigo 58 da 8666. E esse aqui, artigo 58, inciso 1, mas está errado porque o correto seria modificação unilateral do contrato. Vamos à nossa próxima questão. Questão também sobre contratos administrativos, que diz que sobre os prazos de duração, podemos afirmar que todo contrato tem um prazo de execução limitado
ao exercício orçamentário anual. Professor, tá certo, né? Ligado aos orçamentos, orçamento anual, opa, treinamento de prova. Não caia nessa, candidato. Não você, candidato degrau, candidato folha dirigida está aqui com a gente. Todo o contrato, não. Como regra, o todo tornou a alternativa A incorreta. Vamos a B? O contrato pode exceder o exercício orçamentário anual, desde que os serviços nele previstos estejam executados com um prazo determinado? Não existe qualquer disposição nesse sentido. As exceções são no caso de serviços contínuos, admite prorrogação do contrato, ou utilização de equipamentos ou programas de informática, ou naquele caso lá de 10 anos de contrato, se for voltado para a defesa nacional, tecnologia, ou na hipótese do plano plurianual, não tem essa disposição na lei. Então, B, errado. C, um contrato que envolva bens ou serviços de alta complexidade tecnológica e defesa nacional podem ter prazos de execução além do exercício orçamentário anual. Tá aí o nosso gabarito, pessoal. Como a gente já havia falado. Lembra que eu disse? Serviços de alta complexidade tecnológica e, defesa nacional. Então, eu posso ter um contrato com prazo de execução, de duração desse contrato, além do exercício orçamentário? Sim, porque a lei fala em 10 anos, galera. 10 anos, tá bom? Então, o contrato, nesse caso, pode ter duração de 10 anos. D, está errado. Um contrato pode exceder o exercício orçamentário anual, desde que a sua natureza seja contínua, sendo limitado a uma prorrogação de até 24 meses. Se for um serviço de natureza contínua, a sua limitação não pode ultrapassar 60 meses e não 24. Lembrando que, mediante autorização da autoridade superior, ainda há a possibilidade de mais 12, mas aí é exceção, é excepcional. Vamos à nossa próxima questão. Última questão sobre contratos, que fala sobre garantia. Professor, você não falou isso na parte teórica. Agora a gente começa a trabalhar temas que eu não desenvolvi. A Lei 866/93 faculta à administração pública a exigência de garantias à execução do contrato. No entanto, quando previsto no edital, essas garantias podem ser de vários tipos, exceto: segundo o artigo 56, salvo engano, da 8666/93, a administração pública, que pode ou não exigir garantia, caso venha exigir, exigirá no máximo 5% do valor do contrato. Excepcionalmente, se for um contrato de alta complexidade e risco, pode ser de até 10% a garantia. E dentre as 4 formas de prestação da garantia, nós temos fiança bancária, caução em dinheiro, seguro garantia e títulos da dívida pública. Venha para a questão. Fiança, cujo fiador é uma instituição bancária? Fiança bancária, ok. A gente quer aqui não. B. Fiança, cujo fiador é uma empresa? A fiança só pode ser o quê? Bancária. A B está errada. Fiador, empresa? Não, só se for um banco. C. Calção em dinheiro ou em títulos da dívida pública? Perfeito. É uma forma de fiança, na verdade 2, né, no mesmo dispositivo. E quarto, D de dado, seguro garantia, emitido por uma seguradora credenciada? Perfeito. É uma hipótese também de garantia. E assim, nós encerramos mais uma de nossas questões. Vamos à próxima questão. Questão agora que sai do que nós vimos. Vamos agora trabalhar temas já cobrados pela sua banca, mas que a gente não colocou na teoria, a gente trabalha a teoria através das questões. O desfazimento de um ato administrativo, cujo teor seja legal, válido e eficaz, porém, sua mantença não interesse mais ao poder público. Pode ser descrito como sendo, então vamos lá, eu tenho um ato que é legal, que é eficaz, que é válido. Ou seja, esse ato não tem nenhuma irregularidade. Ele é perfeito, ele é válido, ele é eficaz. Porém, a administração não tem mais interesse em manter este ato. Eu concedi, por exemplo, ao Joãozinho porte de arma. Porte de arma concedido a qualquer pessoa, não o porte de arma funcional. Aquele que se concede a funcionários, né, a servidores da área de segurança, né? Não essa. Estou falando do porte de arma que eu concedi ao Joãozinho. Pessoa como eu, como você, concedi. Mas aí depois foi modificada a política pública de concessão de arma, de porte, e o poder público mudou de ideia. Eu, quando recebi o pedido, avaliei e achei interessante que ele andasse armado. Eu agora revejo e não acho interessante que ele ande armado. Eu mudo de ideia. Eu promovo a
revogação do ato administrativo. Quando se promove a revogação de um ato administrativo, se avalia a questão do mérito desse ato, chamada conveniência e oportunidade. Então, foi conveniente e oportuno lá atrás, mas agora não é mais. Eu retiro esse ato legal, válido, eficaz do ordenamento jurídico. Eu pratico um outro ato falando, revogo essa autorização de porte de arma. Dali em diante, não possui efeitos retroativos, são chamados efeitos ex nunc de nunca retroage. Então, os efeitos são os seguintes, daqui para frente, não pode mais portar arma. E daqui para trás? Bom, daqui para trás, beleza. Se você andou armado, ok, você podia. Mas daqui para frente eu revoguei. Você não pode mais. Outro exemplo, o servidor apresenta o pedido, lá na Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Federais, para gozar de licença de tratamentos particulares, ou para tratamentos particulares. Famosa licença sem remuneração. A administração recebe o pedido, avalia o pedido dele e concede ou não. Eu avaliei e concedi, discricionariamente, com liberdade. Passado algum tempo, eu avaliei novamente e cheguei à conclusão de que não, quer saber? Não, eu estou precisando desse cara aqui, não vale a pena mais poupar 10 mil reais, 5 mil reais que ele ganha, porque eu estou precisando do trabalho dele. Então, eu revi o mérito do ato, reavaliei o mérito desse ato, sob os aspectos de conveniência e oportunidade. Embora ele tenha sido um ato legal, perfeito, válido, eficaz, eu agora não quero mais que ele produza efeitos, eu quero trazer o servidor de volta. Eu revogo a licença dele. Então, nós estamos diante aqui da resposta, que é a revogação. Lembrando que a anulação, ela recai sobre atos ilegais. Então, quando o servidor é demitido ilicitamente, e ele recorre administrativamente ou judicialmente sobre essa sua demissão, nós estamos diante de uma anulação, porque o ato ilegal é anulado. E a convalidação? Dependendo da ilegalidade do ato, eu posso corrigir o vício desse ato, a ilegalidade dele. Imagine que determinado servidor tenha sido demitido pela sua chefia imediata. Essa chefia imediata não tem a competência para demitir. Quem tem competência para demitir são as autoridades máximas, os presidentes, os diretores, as autoridades máximas dos órgãos das entidades. E aí, nesse caso, essa autoridade máxima não delegou competência para o seu chefe e ele te demitiu. O que acontece é um ato que tem um vício. Foi praticado por autoridade que não possui essa atribuição. Porém, pode ser convalidado. A autoridade máxima pode pegar o processo, concordar com os termos da sua decisão e assinar embaixo. Nós estamos diante da convalidação. E temos ainda a exclusão, que na verdade não temos. Isso aqui não é uma hipótese de extinção de atos administrativos. O examinador incluiu essa D aí só para encher linguiça, como dizem por aí. Tá bom? Então, nosso gabarito, revogação. Não se esqueça, revogação nunca retroage, efeito ex tunc. No caso da anulação, servidor demitido, que promove a anulação, consegue comprovar que o ato foi legal, ele retorna. Então, dali para frente, ele volta a trabalhar e recebe os atrasados. É o chamado efeito ex tunc. Ex nunc nunca retroage. E o outro, que é o ex tunc, com T de tatu, é o que vai retroagir. Nunc nunca retroage e o tunc vai retroagir. Vamos agora à nossa próxima questão. Temos, se eu não me engano, mais duas questões. Essa questão aqui sobre administração pública, organização administrativa. De acordo com o decreto 200/67, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, com o objetivo de exercer uma atividade econômica que o governo seja levado a exercer, é denominado de... Vamos lá. Nós temos aqui autarquia, sociedade econômica mista, empresa pública e fundação pública. Famosa ESAF. E-S-A-F. São as entidades integrantes da administração pública indireta, as entidades administrativas integrantes da administração pública indireta. A gente tem uma divisão básica, né? De um lado você tem as autarquias e fundações que prestam serviços do Estado. E do outro lado você tem as empresas públicas e sociedades de economia mista que podem desempenhar atividade econômica ou prestar serviços públicos. Vamos lá. Autarquias e fundações públicas podem desempenhar atividade econômica? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não são entidades que competem no mercado. Então, quando eu digo aqui que exerce atividade econômica, eu já elimino A e D. Aí fica entre sociedade, economia mista e empresa pública. Galera, personalidade jurídica e direito privado não dá para eliminar.
Mas olha, o patrimônio próprio, o capital é o quê? Exclusivo da União, ou seja, o capital é exclusivamente público. Não tem capital misto, porque a sociedade, quando é mista, é porque o poder público estabelece uma sociedade para o desempenho de atividade econômica, economia com capital o quê? Misto. Quando eu digo que o capital é misto, eu basicamente estou dizendo o seguinte: 50% mais um das ações, porque a sociedade, quando é mista, tem que ser SA, vão pertencer ao poder público. E as demais, vendidas na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, Petrobras, né? Petrobras é uma sociedade econômica mista. Nós temos 50% mais uma das ações da Petrobras da União. E o restante, eu e você podemos ser sócios do poder público nesse caso. É só a gente comprar uma ação com direito a voto lá na Bolsa de Valores da Petrobras. Hoje ela está mais barata do que um dia ela já foi, né? Em razão de tudo que aconteceu, infelizmente. Eu falo rindo, mas é lamentável. Tá certo? Já a empresa pública, ela é 100% pública. Portanto, o nosso gabarito é a alternativa C de casa. Lembrando que só existem 3 distinções entre empresa pública e sociedade de economia mista. Quais são elas? A famosa FOFOCA. Foro processual, forma jurídica e capital. Foro processual. Se forem sociedade de economia mista federal e empresa pública federal, somente a empresa pública federal vai para a Justiça Federal. A sociedade de economia mista federal vai ter o seu litígio, a sua lide, o seu processo, julgado pela Justiça Estadual. É óbvio que se elas forem estaduais e municipais, vai para a Justiça Estadual igualmente. Segunda diferença, forma jurídica. A sociedade de economia mista tem que ser SA. A empresa pública pode ser SA, limitada, comandita por ações, qualquer forma admitida no direito empresarial. E o capital, eu já falei, empresa pública, capital votante 100% público, sociedade de economia mista, capital votante 50% mais um público. O resto negociado na Bolsa de Valores. Vamos agora à nossa última questãozinha sobre a parte inicial do direito administrativo, sobre as fontes do direito administrativo. Questão simples, bate-bola, jogo rápido, para a gente abrir as nossas questões, encerrar os exercícios e aguardar os seus questionamentos. O direito administrativo tem como fontes norteadoras 4 principais objetos. São eles: doutrina, jurisprudência, lei, os poderes constituídos. Bom, vamos lá. Quais são as fontes do direito administrativo? Doutrina é uma fonte? Sim, são os livros, basicamente. Jurisprudência é uma fonte? Sim, decisões dos tribunais, dos colegiados. STF, STJ, TCU, por aí vai. Lei é uma fonte? Sim, lei é uma fonte. Única fonte primária, por sinal. Constituição, leis ordinárias, complementares, delegadas, decretos, embora não sejam lei propriamente dita, não seja ato legislativo, mas o conceito de lei aqui é amplo. Os poderes constituídos são fontes do direito administrativo? Não. A 4ª fonte do direito administrativo são os usos e costumes. E, portanto, na nossa questão, as assertivas 1, 2 e 3 correspondem à fonte do direito administrativo. A outra fonte, doutrinariamente citada, os usos e costumes. Alguns hoje em dia citam os precedentes administrativos, mas nunca vi cair em prova. Então você teria 4. Lei, que é a fonte primária, e as secundárias. Doutrina, jurisprudência e usos e costumes. Portanto, pessoal, olhando aqui para as questões, apenas 1, 2 e 3 estão corretas. E aí, assim, nós encerramos as nossas questões. Trabalhamos os 20 minutinhos de teoria, 25 minutos de questões e agora estou à disposição de vocês para perguntas. Temos alguma pergunta, Kleber? Nenhuma pergunta? Então vamos aguardar? A gente aguarda alguns minutos ou já encerramos? Da consideração final. Tá? Pois bem, enquanto de repente algum de vocês manda pergunta, eu faço aqui minhas considerações finais. Sobre o seu concurso, sobre a sua banca. A sua banca ela tem uma peculiaridade. Não existe uma grande quantidade de questões. Então a gente toma como base esse universo reduzido de questões. Notoriamente, a sua banca gosta muito da lei de licitações e contratos. Vocês viram aqui a quantidade de questões. E vocês, como vão fazer cargos administrativos, como várias das questões que nós vimos, há uma tendência da banca em seguir essa linha, esse perfil. Então vale vocês reforçarem seus estudos justamente sobre isso. Vou aproveitar aqui a deixa e convidá-los para o nosso aulão de véspera, né? No sábado, nós teremos um aulão de véspera. Eu, se eu não me engano, estou aqui de 2 às 3 horas. Sintam-se todos que estão nos assistindo convidados, até vocês que apresentarem até vocês que não estavam aqui presentes também estão convidados.
Então, por favor, compareçam nesse nosso aulão. Olha, temos aqui então um colega, Igor, fale sobre controle da administração pública. No nosso aulão, eu vou falar sobre todos os temas. Eu vou falar um pouco sobre atos, um pouco sobre controle, um pouco sobre organização administrativa, mais um pouco sobre licitações, contratos. Eu não dei grande ênfase aqui a controle da administração pública, porque simplesmente não encontramos questões da sua banca sobre esse tema. Pelo menos eu não encontrei. E, salvo engano, aliás, eu encontrei uma questão. Mas, enfim, é um tema que a sua banca não tem a frequência de cobrar. Você tem que saber sobre o controle aquela questão das classificações, né? Quando o controle é interno, quando ele é externo, quando o controle ele é prévio, concomitante ou posterior. Então, por exemplo, quando você tem que aprovar a nomeação de uma autoridade pública, esse controle é prévio. Quando você fiscaliza um contrato, esse controle é concomitante. E quando, depois que o servidor já está aposentado, nós apresentamos aqui a ideia de que tem que ser registrado a aposentadoria dele a partir da apreciação de legalidade por parte do Tribunal de Contas, artigo 71, inciso 3 da Constituição, nós estamos diante de um controle posterior, né? Então, nós temos também a classificação relevante de controle, controle de legalidade ou de mérito, pensa na anulação e na revogação, controle de legalidade, anulação, quando se anula o ato por ilegalidade, controle de mérito, revogação, quando o ato ele é revogado em razão de conveniência e oportunidade da revisão do mérito administrativo. E também lembre do controle administrativo, legislativo e judicial. Controle administrativo, a própria administração realiza. Controle legislativo é aquele que vem do Congresso e do Tribunal de Contas. E controle judicial que vem do Judiciário. Aliás, eu não sei o nome de quem mandou essa mensagem para pedir que a gente falasse sobre controle. Foi Igor para mim ou o nome da pessoa Igor? Então, enfim, você que mandou, tá aí pra gente. Agora vamos lá. Vamos dar sequência. Thaís Sampaio Sanches. Thaís, prazer a sua mensagem. Muito obrigado pela participação. Autarquia e fundação pública não exercem atividade econômica em hipótese alguma. Isso no passado já foi admitido, hoje em dia nem pensar. Isso no passado admitia-se que as autarquias desempenhassem atividade econômica como atividade de meio. Hoje, hipótese alguma. Jurisprudência, inclusive, dos nossos tribunais. Então, em hipótese alguma, autarquia e fundação pública desempenham atividade econômica. Ana Paula Lima. Professor, sobre licitações, o que acha que cai? A 8666 ou a 3.303? Nem pensar em estudar a Lei 3.303, porque habitualmente nós temos uma Lei Geral de Licitações e Contratos, que é a 8666. Qualquer outra legislação de licitações, como a 10.520/02, que é a Lei do Pregão, a 12.842, que é... Não, peraí, 12.842, acho que é 12.842... Não, isso é a linha de corrupção. Me fugiu aqui agora o número do RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, que me fugiu aqui agora o número da lei. A Lei 3.303, toda e qualquer legislação, além da 8666, para ser cobrado de vocês, eles deviam trazer expressamente. Não é habitual, é extremamente excepcional e raro que alguma banca cobre esse tipo de lei sem expressamente trazê-la no conteúdo programático do seu edital. Então, nem estuda 3.303. Até porque é uma novidade, porque ela se tornou obrigatória agora a partir de 1º de julho, salvo engano. Ela ficou durante um bom tempo aí em fase de adaptação, se tornou obrigatória em 1º de julho, então é uma novidade. Você não tem nem muitos livros sobre o tema, é um novo mar a ser explorado. Renato Carvalho, obrigado pela participação. Explica um pouco sobre a discricionariedade? Claro, meu caro. Discricionariedade é a liberdade conferida ao administrador público, ao agente público, dentro da lei. Imagina o seguinte, vinculação é uma coisa, discricionariedade é outra, são quase que opostos. A vinculação é quando o agente público é obrigado a atuar que nem maquinista de trem. Ele faz exatamente o que a lei manda, sem qualquer tipo de liberdade. Ele não vai para a esquerda, não vai para a direita, ele segue reto. Na discricionariedade é como se fosse você dirigindo seu carro numa via com 4 faixas. Você tem os limites da lei, que são as calçadas. Mas dentro dos limites da lei você tem possibilidades. Você pode navegar, trafegar no caso, nessas 4 faixas. Pois bem, vinculação é o seguinte. Se você atender os requisitos da lei, todos, e apresentar o pedido para sua carteira de motorista, o poder público não tem outra escolha. Ele é obrigado a lhe conceder. Já a discricionariedade é quando você apresenta o pedido para licença para tratar de interesses particulares.
A administração recebe o seu pedido, avalia esse seu pedido e ela pode dizer que sim ou pode dizer que não. Então veja que a lei conferiu ao administrador público uma liberdade para ele avaliar, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, se ele diz que sim ou se ele diz que não. Se ele julgar conveniente e oportuno sim, ele diz sim. Se ele julgar conveniente e oportuno não, ele vai dizer não. Então, deferir ou indeferir o seu pedido depende da avaliação. Isso é a discricionariedade. Outro exemplo, você é fiscal de vigilância sanitária, chega em um local para fazer a fiscalização, tipo no China da vida. Vai encontrar irregularidade? Ou e como, né? Você tem uma escolha. Você pode constituir o estabelecimento em exigência voltada daqui a 15 dias, você pode aplicar uma multa, você pode interditar o estabelecimento. Essa liberdade é conferida pela lei para que o agente público ele tenha justamente essa flexibilidade de avaliar o caso concreto e decidir qual a medida adequada. Aí você, por exemplo, optou pela multa. Você também vai ter discricionariedade agora, porque você pode aplicar uma multa de R$1 a R$1 milhão, hipoteticamente falando. E aí você vai estabelecer uma multa de 100 mil, 50 mil, 20 mil, 500 mil, 800 mil, 1 milhão, dependendo da gravidade da conduta, da infração, dependendo do poder aquisitivo econômico daquela pessoa que sofre a penalidade, certo? Então vamos lá, ó. Eliane Pacheco Expósito de Souza, acho que é isso. Obrigado pela aula, professor Igor. Foi ótima aula. Poxa, muito obrigado. Excelente esse feedback. Por favor, estou na internet. Professor Igor Daltro, tudo junto. Professor Igor, I-G-O-R, Daltro, D-A-L-T-R-O. Estou no Facebook, estou no Instagram. Será um prazer manter contato com vocês. Gabriel Santos, obrigado, Igor. Ótima aula, muito obrigado, meu caro. Thaís Sampaio Santos, que mandou uma dúvida, né? Obrigado, professor. Foi um prazer. É muito bom ter esse contato com vocês. Pessoal do online, a gente fica uma coisa meio afastada, né? Mas é sempre excelente ter esse feedback de vocês. Então vamos manter contato. Estou aguardando vocês lá nas redes sociais. Temos mais alguma dúvida, Kleber? Não? Nenhum comentário? Mais ninguém me fazendo elogio, não? Poxa, sacanagem. Pessoal, então a gente encerra? Vamos encerrando por aqui? Pois bem, gostaria então de deixar só uma mensagem para vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, não só em meu nome, mas em nome da Degrau Cultural também. Nossa dedicação aqui é basicamente para auxiliar a mudança de vida de vocês, mas ela não vai a lugar nenhum, não adianta os nossos esforços se você não querer também isso. O primeiro passo para o seu sucesso é você desejar, mas desejar com vontade. Aproveitando que passamos por Copa do Mundo, é desejar com raça, com gana. Você tem que brigar, você tem que batalhar. Você tem que batalhar contra familiares que jogam contra a sua aprovação, que não fazem silêncio para você estudar, que acham que você está em casa estudando, está de bobeira com tempo vago, e na verdade não, você está se dedicando. Mas olha, estude com afinco, estude com vontade. O seu momento vai chegar e assim, ó, no estalar de dedos, você se torna daquele cara com tempo livre na sua família e que classificado como vagabundo por muitos, para aquele cara que vai ter tempo livre na sua família, mas pro resto da vida não vai se preocupar com o seu emprego, com o seu cargo no caso, porque você vai gozar de estabilidade e ter uma vida tranquila. Um grande amigo diz que quando nós passamos num concurso público, a gente fecha duas portas, a da pobreza e a da riqueza. Você não vai ser rico, mas você nunca mais vai passar por dificuldades. Pessoal, parabéns a todos vocês, espero contar com a presença de vocês no sábado, na véspera da sua prova. E, mais uma vez, muito obrigado por todos os elogios e pela participação. Foi ótimo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.